Imagine descobrir que a mulher com quem você construiu uma vida inteira, aos 38 anos, te traiu de forma descarada. Eu era Pedro, controlador de tráfego aéreo no Rio de Janeiro, sempre calmo sob pressão. Mas quando o GPS do carro dela piscou num motel na Barra da Tijuca, meu mundo desabou. Uma mentira levou a outra, e o que veio depois mudou tudo. Esta é a minha história de traição, descoberta e justiça. Você faria o mesmo? Eu nunca imaginei que minha vida, construída com tanto esforço, pudesse ruir em uma tarde chuvosa de sexta-feira. Aos 38 anos, trabalhava como controlador de tráfego aéreo no Galeão, no Rio de Janeiro, guiando aviões em meio ao caos do céu, decisões em segundos que salvavam vidas. Minha esposa, Ana, de 35, organizava eventos corporativos na Zona Sul, sempre agitada com clientes e viagens curtas. Casados há 9 anos, tínhamos uma rotina apertada, mas eu confiava nela cegamente. Planejávamos filhos em breve, uma casa maior em Niterói. Até que algo mudou. Tudo começou sutil. Ana chegava tarde, depois das 22 horas, alegando reuniões extras ou problemas com fornecedores. Eu aceitava, sabendo como o trabalho dela era imprevisível. Mas as viagens aumentaram, um seminário em São Paulo, outro em Petrópolis, sempre de um dia. Ela ficava distante, o celular colado na mão, sorrindo para mensagens que eu nunca via. Coisa do trabalho, dizia. Eu sentia um aperto no peito, mas afugentava a dúvida. Confiança era nosso pilar. Naquela sexta, meu turno acabou cedo por causa de um voo cancelado. Decidi surpreendê-la. Liguei para o escritório dela em Botafogo, mas a recepcionista disse que Ana saíra a horas para uma reunião externa. Estranho, pois ela me mandara mensagem dizendo que ficaria até às 20 horas. Meu estômago revirou. Lembrei do app de GPS que compartilhávamos para emergências. Abri no celular, o ponto vermelho piscava na Barra da Tijuca, num hotel chamado Vista Mar, discreto e frequentado por casais. Meu coração acelerou. Dirigi até lá, o trânsito da Avenida das Américas parecendo eterno. Estacionei ao lado do carro dela, um SUV cinza que compramos juntos. Entrei no lobby, pedi informações na recepção fingindo calma profissional. Minha esposa Ana Oliveira reservou aqui. Esqueci o quarto. O atendente hesitou, mas confirmou, quarto 205. Subi as escadas, pernas pesadas, mente girando em busca de explicações inocentes. Uma batida na porta. Um homem de uns 42 anos abriu, suado, só de toalha. Atrás dele, Ana na cama, despenteada, olhos arregalados de pavor ao me ver. Pedro, gritou ela, pulando para se cobrir. O homem gaguejou, eu, posso explicar. Ignorei-o, Vista Mar, toda quarta e sexta, há semanas, disse eu, voz baixa, mas firme como ao desviar um avião de colisão. Ana tremia. Vou me vestir. Vamos embora. Ela se trancou no banheiro por 10 minutos. Eu esperei no corredor, gravando tudo no celular, o quarto, o carro, o lobby. Evidência. Quando saímos, o silêncio no elevador era sufocante. Dirigimos separados para casa, em Copacabana. No caminho, capturei o histórico do GPS e enviei para meu e-mail. Chegando, sentei à mesa da cozinha e imprimi as provas, 10 visitas ao motel, horários exatos. Ana parou na porta, pálida. Pedro, por favor. Comecei, você tem algo a confessar. Ela desabou em lágrimas, sentando-se. Foi um erro. Começou há meses, com Marcos, fornecedor de som para eventos. Ele era atencioso, eu me sentia sozinha com suas escalas malucas. Levantei a voz pela primeira vez, sozinha? Por que não falou comigo? 10 vezes, Ana. 10 escolhas. Ela admitiu, Marcos era casado, com 2 filhos em São Conrado. Ele sabe que sou casada. Ela sentiu, envergonhada. A raiva subiu, mas controlei. Isso acaba aqui. Amanhã, você procura outro lugar. Ela implorou, terapia, o que for, mas não termine assim. Você terminou quando mentiu na minha cara,
beijando-me depois dele. Passei a noite acordado, pesquisando leis de divórcio no Brasil. São Paulo era no falte, mas provas de adultério ajudariam na partilha de bens. Enviei e-mail para um advogado em Ipanema, marcando segunda. No sábado, enquanto Ana dormia na sala, busquei Marcos no LinkedIn. Encontrei, casado com Carla, família feliz em fotos. Criei um e-mail anônimo e enviei a ela. Sua família merece a verdade. Marcos e Ana Oliveira se encontram no Vista Mar. Vejo os prints do GPS. Anexei evidências, sem me identificar. Não era vingança cega, era equilíbrio. Carla tinha direito de saber, como eu soube. Segunda, no escritório do advogado, mostrei tudo, prints, extratos bancários com gastos do motel vindos da conta conjunta. Você tem um caso forte, disse ele. Podemos pleitear casa e investimentos para você. Voltei para casa determinado. Ana, alheia ao e-mail, ainda suplicava reconciliação. Mas o inevitável se aproximava. A tensão crescia. Eu vi aviões no céu da janela, pensando como minha vida saíra da rota. O que viria depois? Segunda-feira chegou como um avião em turbulência, sacudindo o que restava da minha estabilidade. Acordei cedo, o sol filtrando pela janela da cozinha em Copacabana, mas ignorei a vista. Ana ainda dormia no sofá, enrolada em um cobertor, depois de uma noite de súplicas interrompidas por meu silêncio. Eu já havia tomado café e revisado os documentos do advogado. Liguei para o trabalho, pedi folga alegando assuntos pessoais urgentes. Meu chefe, entendendo o tom sério, aprovou sem perguntas. Dirigi até o escritório em Ipanema, o trânsito da manhã testando minha paciência, mas mantive o foco, como ao coordenar decolagens no galeão. O advogado, Dr. Roberto, um homem direto de uns 50 anos, recebeu-me em uma sala simples. Espalhei as provas na mesa, prints do GPS mostrando as 10 visitas ao Vista Mar, extratos bancários com débitos de quartos e refeições pagas da conta conjunta, até mensagens antigas de Ana sobre reuniões que agora faziam sentido. Isso é sólido, Pedro, disse ele, folheando os papéis. No Brasil, divórcio é consensual ou litigioso. Com adultério comprovado, podemos argumentar dissipação de bens. Você fica com a casa em Copacabana, investimentos e o SUV maior. Sem filhos, simplifica. Assenti, sentindo um alívio frio. Prepare os papéis. Eu falo com ela primeiro. Saí de lá com um plano. Servir a citação na quarta, dar tempo para ela processar. No caminho de volta, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Pedro, sou Carla, esposa do Marcos. Obrigada pelo e-mail. Confrontei ele ontem. É verdade. Estou destruída, mas agora sei. Meu pulso acelerou. Respondi breve, sinto muito. Você merece honestidade. Ela continuou, vou ao advogado hoje. Ele mentiu para todos. Desliguei o app, o peito apertado pela colateral, mas sem arrependimento. Justiça não era só minha. Chegando em casa, Ana já acordara e preparava o almoço, tentando normalidade. Pedro, podemos conversar. Sentei à mesa, direto. Os papéis do divórcio vêm na quarta. Assine e acabamos rápido. Ela largou a colher, olhos vermelhos. Não. Eu terminei com o Marcos. Ele me ligou furioso, disse que a esposa dele sabe de tudo por causa de um e-mail anônimo. Foi você. Neguei com a cabeça. Não importa quem. Importa que acabou. Ela se aproximou, voz trêmula. Eu errei, mas você está me punindo demais. Meus colegas no trabalho já sussurram. Perdi uma promoção por conduta inadequada. Ponto. Pressionei. Consequências das suas escolhas, Ana. Você usou nosso dinheiro para hotéis. Mentiu por meses. A discussão escalou. Ela acusou minhas ausências no trabalho, turnos noturnos que nos distanciavam. Você nunca notou como eu estava infeliz? Rebati, infeliz? Então por que não disse? Em vez disso, traiu.
Levantei-me, peguei o laptop e mostrei os extratos. Aqui, R$ 2.500 em gastos. Isso sai da partilha. Ela chorou, implorando terapia de casal. Dê uma chance. Recusei. Confiança quebrada não se cola. Durma no sofá de novo. Saí para uma caminhada na praia, ondas batendo forte, mente calculando próximos passos. Liguei para um amigo advogado de família, confirmando que o e-mail anônimo era legal, sem difamação se baseado em fatos. Enquanto isso, o caos se espalhava para Marcos. Naquela tarde, recebi outra mensagem de Carla. Ele confessou: vou pedir separação total de bens. Obrigada por abrir meus olhos. Senti um peso, mas prossegui. Pesquisei o contrato de Marcos com a empresa de Ana. Ele fornecia equipamentos de áudio para eventos. Imaginei o impacto: perda de cliente grande. De fato, na terça, Ana voltou do trabalho abalada. Me chamaram na RH. A Carla enviou e-mails para o RH, com provas da traição. Disseram que viola a ética com fornecedores. Marcos perdeu o contrato, e eu ganhei advertência formal. Ela sentou, derrotada. Agora todos sabem. Minha carreira está em risco. Aproveitei o momento. Isso é o que acontece quando se mente. Assine os papéis amanhã. Ela balançou a cabeça, mas vi a resignação. Naquela noite, enquanto ela arrumava malas provisórias, eu organizei documentos pessoais, títulos da casa, poupança conjunta. Bloqueei cartões compartilhados online, protegendo ativos. O telefone tocou. Marcos, número bloqueado por Ana, mas eu atendi por curiosidade. Você destruiu minha vida, gritou ele. Minha esposa quer custódia total dos filhos, e perco clientes por sua causa. Calmo, respondi. Sua vida? Você escolheu trair. Lide com isso. Desliguei, coração batendo firme. A tensão no ar era palpável. Ana me evitou pelo resto da semana, focando em ligações para amigas, buscando apoio. Eu, por outro lado, marquei uma sessão com o terapeuta, sabendo que precisava processar a raiva para não explodir no trabalho. Na quarta, o advogado entregou os papéis. Ana assinou sem luta, aceitando termos que a deixavam com apartamento alugado em Botafogo e metade dos móveis. É justo, murmurou ela, voz quebrada. Mas um novo conflito surgiu. Ela descobriu que eu transferira investimentos para a conta individual. Isso é roubo! Gritou. Chamei o advogado, que explicou: provas de adultério justificam. Ela saiu batendo porta, mas o processo seguia. Enquanto o divórcio tramitava, comecei a me reerguer. Peguei turnos extras no galeão, o zumbido de aviões me ancorando. Mas à noite, sozinho, a dúvida rondava: fiz o certo? A justiça veio, mas o vazio crescia. O que Ana faria agora? E eu, como seguir? As semanas seguintes ao serviço dos papéis do divórcio se arrastaram como um voo em baixa visibilidade, exigindo atenção total para não colidir. Ana assinará tudo na quarta, aceitando a partilha que me deixava com a casa em Copacabana, os investimentos acumulados e o SUV, enquanto ela pegava um apartamento alugado em Botafogo e metade da poupança. É o fim, Pedro. Mas eu ainda te amo, dissera ela ao sair com as malas, voz baixa, mas eu fechei a porta sem responder. O silêncio da casa vazia me atingiu forte naquela noite. Liguei para o trabalho e peguei turnos extras no galeão, coordenando tráfegos noturnos para preencher o vazio. Meu chefe notou a mudança, mas atribuiu ao estresse profissional, aprovando as horas adicionais sem questionar. Na quinta, o telefone tocou cedo. Carla, esposa de Marcos. Pedro, preciso falar. O divórcio dele avança rápido. Ele admite tudo agora, mas tenta me culpar pela crise no casamento. Ouvi, mantendo a calma treinada no controle aéreo. Sinto pelo que passou. Use as provas para proteger você e as crianças. Ela agradeceu e desligou, mas o peso da colateral crescia.
Pesquisei online sobre impactos de adultério em famílias. Estatísticas mostravam que esposas traídas como Carla ganhavam custódia em 70% dos casos no Brasil, o que me aliviou um pouco. Mas então veio o primeiro plot twist. Ana me ligou à tarde, histérica. Pedro, o RH me chamou de novo. Descobriram que usei a conta da empresa para pagar parte dos hotéis com Marcos. É fraude. Vão me demitir. Meu estômago revirou. Você fez o quê? Ela confessou: peguei reembolsos falsos de viagens de trabalho. Agora investigam tudo. Não era só traição pessoal, era crime potencial. Lide sozinha. Não me envolva mais. A tensão escalou no trabalho. Durante um turno, distraí-me por um segundo com uma mensagem de Ana: me ajude, por favor, e quase permiti uma aproximação perigosa entre dois aviões. Meu supervisor me puxou de lado: Pedro, você está fora de forma. Tire uns dias. Aceitei, forçado a confrontar o caos interno. Marquei a primeira sessão de terapia com uma psicóloga em Leblon, recomendada por um colega. Na consulta, relatei os fatos sem emoção excessiva: a descoberta, o e-mail anônimo, o divórcio. Você buscou justiça, mas e a raiva? Perguntou ela. Admiti: ela destrói vidas ao redor. Mas eu não quero virar amargo. Saí dali com exercícios de respiração. Mas o conflito interno fervia. Enquanto isso, o mundo de Marcos desmoronava. Recebi um e-mail anônimo, provavelmente de alguém da empresa de Ana, com prints de conversas dele com outros clientes, misturando negócios e flertes. Carlos usará isso no tribunal. Na sexta, ela me atualizou: ganhamos custódia compartilhada, mas ele perde pensão alta por dissipação de bens. Obrigada pela verdade. Senti um fechamento parcial, mas então Ana apareceu na porta de casa sem aviso, carregando caixas. O senhorio de Botafogo aumentou o aluguel. Posso ficar uns dias no quarto de hóspedes? Recusei firme: não. Procure outro lugar. Ela insistiu, revelando o twist: Marcos me culpa por tudo. Ele espalhou no grupo de fornecedores que eu o seduzi para roubar contratos. Minha reputação no setor acabou. Pressionei: consequências. Você escolheu isso. A discussão virou briga aberta. Ana acusou: você sabotou minha vida com aquele e-mail. Eu perco o emprego por causa disso. Rebati: você sabotou a nossa com mentiras. E agora, fraude. Chamei o advogado, que confirmou: se a empresa processasse, eu poderia ser testemunha, mas ficaria fora. Ela saiu chorando, mas ligou horas depois: vou à delegacia confessar o desvio. Melhor do que ser presa. Fiquei em choque. Era um passo para a responsabilidade, mas acelerava o fim. Naquela noite, bloqueei seu número, mas o sono não veio. Pensei em como a traição inicial, sutil, levará a isso: demissão iminente, investigação criminal, isolamento social. O divórcio avançava no cartório. O juiz marcou audiência em 2 semanas, consensual graças à nossa cooperação forçada. Amigos começaram a ligar, sabendo por fofocas: Ana está destruída, Pedro. Perdoa. Mantive distância, respondendo só o essencial. Mas um conflito novo surgiu: descobri que Ana tentará acessar a conta bancária conjunta, bloqueada por mim. O banco alertou: era tentativa de saque indevido. Ela desesperada, pensei, mas chamei a polícia para registrar boletim, protegendo meus bens. Isso a empurrou mais para o abismo. Comecei a reconstruir. Inscrevi-me em um curso de escalada em São Conrado, buscando desafio físico para limpar a mente. No primeiro dia, subi uma parede intermediária, o esforço queimando a raiva acumulada. Lá, conversei com um instrutor, Sofia, que compartilhava histórias de superação pós-divórcio. Traição dói, mas te fortalece, disse ela. Não era flerte, mas uma faísca de conexão humana. Enquanto descia, recebi notícia: Ana fora demitida, com processo por fraude em andamento. Ela me mandou carta pelo advogado: assumo tudo. Desculpe pelo mal. Li e rasguei: era tarde. A audiência se aproximava,
e com ela, a tensão máxima. Marcos perderá mais contratos, vivendo de bicos. Carla me agradeceu pessoalmente por mensagem, minhas crianças estão seguras agora. Mas o vazio em mim persistia. Terapia ajudava, mas dúvidas rondavam. E se eu tivesse perdoado? A justiça veio, mas o custo era alto. Como equilibrar vingança e paz? O próximo passo decidiria tudo. A audiência no cartório de família em Ipanema marcou o clímax do caos, 2 meses após a descoberta no motel. Acordei cedo, revisei os papéis com o advogado por telefone e dirigi pela orla, evitando o trânsito da Zona Sul. Ana chegará primeiro, acompanhada de seu novo advogado, um jovem de terno barato que tentava barganhar mais bens. O juiz, uma mulher de meia-idade eficiente, leu as provas rapidamente, GPS, extratos, depoimentos de Carla sobre o caso de Marcos. Consensual, sem filhos. Partilha aprovada como proposta. Adultério comprovado justifica a divisão desigual. Ana tentou intervir, ele me sabotou com e-mails anônimos. O juiz rebateu, provas são fatos, não sabotagem. Assinem. Ela assinou trêmula, e saímos separados, o divórcio oficializado em minutos. No carro, senti alívio misturado a vazio, liguei para o terapeuta e marquei sessão extra. De volta ao trabalho, o foco retornou devagar. Meu supervisor me reintegrou a turnos completos no Galeão, mas avisei sobre distrações passadas. Durante uma noite de pico, coordenei uma aterrissagem apertada, mente clara pela primeira vez em semanas. Mas o plot twist veio à tarde seguinte, ligação da polícia. Senhor Pedro, Ana Oliveira prestou queixa contra você por difamação, alegando que o e-mail anônimo para Carla destruiu sua carreira. Meu coração disparou. Eu não enviei nada identificável. O investigador confirmou, ela confessa o desvio na empresa, mas culpa você pela demissão. Precisamos de depoimento. Fui à delegacia em Botafogo, relatei os fatos, descoberta, evidências coletadas legalmente. Mostrei prints salvos. O oficial arquivou, sem identificação, sem crime. Mas aconselho acordo para evitar processo. Saí dali tenso, mais livre. Ana me confrontou por mensagem, número novo, você ganhou. Perdi o emprego, processo por fraude, e Marcos me processa por danos morais, dizendo que eu o arrastei para isso. Ignorei, mas o conflito escalou quando ela apareceu no Galeão, no estacionamento, esperando o fim do turno. Pedro, preciso de dinheiro para o advogado criminal. Ajude, pelo que fomos. Recusei, você confessou o desvio. Lide sozinha. Ela revelou mais, Carla espalhou tudo no círculo de eventos. Ninguém me contrata. Voltei para a casa da minha mãe em Petrópolis. Senti pena fugaz, mas reafirmei, consequências. Ela saiu, mas ligou para amigos em comum, espalhando que eu era vingativo. 2 colegas me questionaram, é verdade o que ela diz? Expliquei breve, e eles se afastaram dela. Enquanto isso, reconstruía minha rotina. As sessões de terapia em Leblon progrediam, a psicóloga me ajudou a processar a raiva, justiça não é vingança se protege você. Apliquei isso no curso de escalada em São Conrado. Na terceira aula, subi uma rota avançada, músculos queimando, alcançando o topo com aplausos do grupo. Sofia, a instrutora, me parabenizou, você tem foco de piloto. Conversamos após, ela compartilhando sua própria separação recente por infidelidade. Denunciei e segui em frente. Você fez o mesmo? Assenti, sentindo conexão genuína, sem pressa. Convidei o grupo para um churrasco na minha casa, primeiro evento social desde o divórcio. Amigos vieram, riram de histórias do Galeão, e pela primeira vez, o riso encheu o espaço vazio. Mas a tensão não acabava. Marcos, desesperado, tentou contato indireto via um fornecedor comum, diga ao Pedro que perdoe, ou conto para o chefe dele sobre o estresse que causou no trabalho. Avisei o RH do Galeão, que registrou como assédio. Ele recuou, mas Carla me atualizou, meu divórcio finaliza na próxima semana. Ganhamos a casa e pensão integral.
As crianças perguntam pelo pai, mas ele errou. Senti fechamento para ela, mas o custo total da traição de Ana se revelava. Investigação criminal avançava, com a audiência marcada. Ela me mandou carta via cartório. Assumo a fraude. Peço perdão, mas entendo sua raiva. Guardei sem ler 2 vezes, era responsabilidade dela. No trabalho, ganhei promoção para supervisor júnior, reconhecimento pelo foco recuperado. Celebrei com o grupo de escalada, subindo uma falésia em Paquetá num fim de semana. Lá, no topo, vento forte, pensei no caminho, da descoberta no Vista Mar à audiência, cada passo uma decisão que me fortaleceu. Sofia se aproximou, prontos para mais desafios? Sorri, sim. Mas um último conflito surgiu. Ana foi condenada a devolver R$ 10.000 à ex-empresa, com pena suspensa por confissão. Ela ligou para um amigo meu. Estou falida. Pedro venceu. Ele me contou, e respondi, não é vitória. É lição. 6 meses após o motel, a vida estabilizava. Bloqueei contatos dela, foquei em hobbies e terapia. O e-mail anônimo, agora visto como catalisador, trouxe justiça sem violência. Mas dúvidas persistiam: perdoar traria paz, ou firmeza era melhor? A história se aproximava do fim, mas o verdadeiro teste viria na reflexão final. 1 ano após aquela tarde no Vista Mar, a vida havia se reestruturado como um plano de voo corrigido, desviando de turbulências para rumos claros. O divórcio finalizara 3 meses depois da audiência, com o cartório confirmando a partilha. Eu mantive a casa em Copacabana, os investimentos que cresceram 15% no período, e o SUV, enquanto Ana recebeu o equivalente em dinheiro e móveis, sem contestação final. Ela cumpriu a pena suspensa pela fraude, devolvendo os R$ 10.000 à empresa e pagando multa, o que a deixou endividada e forçada a um emprego temporário em Petrópolis, organizando eventos locais para a família da mãe. Marcos, por sua vez, perdeu a custódia principal para Carla, que obteve pensão alta e a casa em São Conrado. Ele se mudou para um apartamento pequeno na Zona Norte, pegando trabalhos freelance de áudio, isolado de clientes antigos. Recebia atualizações esporádicas de Carla, que agora namorava alguém estável, obrigada pela honestidade. Minhas crianças estão bem. No Galeão, a promoção para supervisor sênior veio em julho, com mais responsabilidade em coordenar equipes durante picos. Meu foco melhorou, as distrações do início se dissiparam com a terapia semanal em Leblon. A psicóloga me guiou a processar o trauma. Você escolheu justiça legal, não destruição. Isso preserva sua integridade. Apliquei lições no dia a dia, como ao resolver um conflito de rotas apertadas, priorizando fatos sobre emoções. Amigos em comum se distanciaram de Ana após as revelações, alguns me convidaram para saídas, e eu aceitei, reconstruindo laços sem forçar. A escalada em São Conrado virou âncora. Após meses de treinos, Sofia e o grupo me chamaram para uma viagem a Petrópolis, subindo a Serra dos Órgãos. No cume, suor escorrendo, alcancei o ponto mais alto sozinho, o ar rarefeito limpando resquícios de raiva. Sofia se aproximou depois. Você mudou. Mais leve. Começamos a sair casualmente, cafés após aulas, conversas sobre sonhos, ela, guia de montanha, eu, controlador sonhando com voos civis. Não era amor imediato, mas uma conexão honesta, sem pressa. Traição me ensinou a valorizar transparência, disse eu uma vez. Ela sentiu, eu também passei por isso. Segui em frente. Mas o último plot twist veio em outubro, 9 meses pós-divórcio. Ana me contatou via advogado, pedindo uma reunião para fechamento. Hesitei, mas aceitei em local neutro, um café em Ipanema. Ela chegou direta: perdi tudo, emprego, amigos, autoestima. A fraude me marcou, trabalho como freelancer agora, ganhando pouco. Marcos me ignora, culpando-me. Você venceu, Pedro. Rebati, não é sobre vencer. É sobre responsabilidade. Você traiu, mentiu, desviou. Eu só expus a verdade. Ela admitiu. Eu me sentia presa na rotina, suas ausências. Mas errei feio. Terapia me mostrou isso.
Pela primeira vez, vi remorso genuíno, não súplica. Desejo que se recupere, disse eu, e saí. Não perdoei no sentido de voltar, mas libertei o rancor, um passo para a paz interna. De volta à rotina, organizei o quintal da casa, plantando ervas como hobby novo, simbolizando o crescimento. Bloqueei contatos dela de vez, foquei em planos, curso de pilotagem recreativa, viagens com o grupo de escalada. Carla me mandou foto das crianças em uma praia, vida nova. Sorri, sabendo que a justiça ecoara para todos. No trabalho, durante um turno calmo, olhei aviões decolando e pensei no arco, da confiança cega à descoberta chocante, e-mails anônimos, processos, reconstrução. A traição de Ana não me definiu, minhas escolhas sim. Aprendi que confiança se constrói com ações, não palavras, que adultério destrói não só o traidor, mas círculos inteiros, e que vingança legal traz equilíbrio, sem violência, permitindo seguir. 1 ano e meio depois, em uma escalada avançada no Pão de Açúcar, toquei o topo com Sofia ao lado. O rio se estendia abaixo, aviões pontinhos no céu que eu guiava. Senti liberdade total. Ana, ouvi por acaso, mudará para São Paulo, começando do zero em uma agência pequena. Marcos reconquistava laços familiares devagar. Eu? Estava completo, pronto para o que viesse. E você? O que faria no meu lugar?